Olá pessoal, boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpas pelo atraso aí do vídeo que eu falei que eu ia gravar, explicando para vocês com relação ao propósito, né, de oração, como orar com um propósito, baseado na experiência que eu tive com Deus, como eu havia relatado no grupo, e com certeza brotou no meu coração um desejo imenso de poder compartilhar isso com todos vocês aí no grupo, que isso possa ajudar a cada um. Eu ia responder a cada um individualmente, mas entrou muitas pessoas pedindo para ensinar, para poder passar, então não foi possível de responder todo mundo e acabou atrasando um pouco. Então eu resolvi gravar isso, fazer um vídeo, e então com o vídeo todo mundo vai assistir, vai tirar as suas conclusões, vai tirar as suas avaliações e vai pegar aquilo que você vai poder aplicar na sua própria vida com base na experiência que eu passei com Deus com relação ao propósito de oração. Então eu gravando esse vídeo eu posso compartilhar com todos vocês e todos vocês possam estar aí tirando o maior proveito dessa experiência minha que eu tive com Deus com relação ao propósito de oração. Bem, pessoal, começando a falar, eu já havia adiantado algumas partes, falando sobre que nós muitas das vezes nos encontramos em um ritual de oração, em uma liturgia de oração, e isso passa-se por longo tempo na nossa vida. E nós acostumamos, aqueles que têm a sua oração diária, aquele que tem as suas orações na própria igreja, onde você adora a Deus, onde você congrega, ou mesmo as suas orações que você faz na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, às vezes na hora do almoço, e então fica aquela oração quase que rotineira, né? E a gente vai acostumando fazendo oração, E a experiência que eu tive com Deus foi fantástica, porque eu vim de uma rotina dessa de oração, onde orávamos toda semana, mas acabou isso se tornando uma rotina de oração, né? Então não tinha mais aquele sentimento profundo de oração, aquele afeto profundo de oração. Então aquilo se tornou uma rotina, e foi exatamente nesse momento, nesse ponto, onde Deus permitiu que eu passasse por um momento muito difícil na minha vida, né? E nesse momento foi onde eu pude aprender com Deus a verdadeira oração com propósito, né? Eu congrego, eu sirvo a Deus já tem um bom tempo, fazem 20 anos, né? Eu sou Leonildo, congrego na Assembleia de Deus e já tive várias experiências, sou formado, sou bacharel em teologia, tenho várias formações em cursos teológicos, em teologia, e com isso a gente entra em uma rotina e a gente simplesmente vai orando como se fosse um mecanismo, né? Foi exatamente nesse ponto onde Deus permitiu que eu passasse por uma aprovação, né? Na área material, na área financeira, e você sabe, quando atinge a área material, atinge todas as áreas, a área emocional, a área sentimental, na família, né? Então você quase que não consegue mais orar. Às vezes pessoas que às vezes não têm nem palavras para orar a Deus, e muito menos achar um propósito pelo qual você vai orar a Deus e Deus vai responder. Porque quando nós estamos atingidos emocionalmente, fica difícil de nós acharmos um propósito para orar, ou fica difícil até mesmo de sair palavras na nossa boca para nós orarmos a Deus, né? Então nós passamos, aí a coisa vai piorando, né? Porque a oração a Deus é como uma sobrevivência, né? É como um peixe que você tira ele de fora da água, ele perde
a vida, né? Então a oração com Deus nos traz vida, né? Então quando atinge o emocional, abala toda a estrutura de nós seres humanos, né? Porque nós somos emocional, nós somos seres humanos, então quando atinge isso aí é complicado. Eu acredito que tem hoje muitas pessoas passando por esse tipo de problema, né? Por exemplo, quando eu postei no grupo, muitas pessoas mesmo, digitou lá, entrou, eu mandei o WhatsApp, né? Eu até pedi desculpa no começo, que eu demorei um pouco, porque eu estava respondendo as pessoas, mas eu vi que não ia dar tempo, então eu resolvi gravar esse vídeo e assim você compartilha. Bom, então vamos lá. Como fazer uma oração com propósito? Eu aprendi na prática isso, né? E o texto que eu baseei foi uma passagem bem conhecida, que é a passagem de Ana, né? Eu não vou demorar, eu vou passar para você aqui tudo que Deus me passou para mim com relação à oração com um propósito. E eu tenho certeza que isso vai ser edificante para a sua vida, né? Então Deus falou muito comigo com a passagem de Ana. Quem não conhece a história de Ana, Ana era uma mulher que ela vivia orando a Deus, né, para que Deus abrisse a madre dela e ela viesse a gerar um filho. A esposa, né, tinha sua rival, a Penina, né, e Penina dava filhos, né, a Eucana, e porém Ana não dava, Ana era estéril. Então isso acabou gerando um conflito dentro daquele lar, até onde as emoções de Ana foram abaladas. Ou seja, você mesmo que já passou por um problema porque não teve a sua oração respondida dentro do tempo que você gostaria de ter, ou até mesmo a oração que você está pedindo a Deus e Deus ainda não respondeu. Quantas pessoas que passam por problemas, até mesmo por aflições, até mesmo por rejeições, até mesmo por zombaria, passam por não ter uma oração respondida. Ah, mas alguém vai dizer, nossa, mas passa por isso? Sim, passa por isso. Passa por problemas por não ter oração resolvida. Então veja bem, a história vai dizer que Ana, ela orou 25 anos, para depois desses 25 anos, ela ter a sua oração respondida. Agora eu te pergunto, Ana não poderia ter essa oração respondida bem antes? Sim, sim. O desejo de Deus é de nos atender o mais rápido possível. Mas o que acontece então que Deus não responde às nossas orações de imediato? É porque eu descobri que todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Ou seja, todos nós viemos para essa terra com um propósito. Um propósito que foi criado pelo Criador, por Deus. Ou seja, todo mundo que veio para essa terra, ele veio com um propósito. Então, quando você não descobre esse propósito ao qual você veio a esta terra, tudo fica difícil, porque você não sabe para onde vai nem o que vai fazer, né? Agora, veja bem, quando você descobre o propósito que você veio para esta terra, tudo se torna mais fácil ao seu redor, porque você agora sabe quem você é e sabe para onde você vai e sabe o que você tem que fazer. Voltando ao caso de Ana, nós vamos ver que Ana, ela orou a Deus pedindo um filho. Porém, Ana não sabia que Deus queria um novo profeta para o seu povo. Entendeu? Tá vendo? Deus tinha um propósito na vida de Ana e Ana estava orando sem o propósito atrelado ao propósito de Deus. Aí você deve estar se perguntando, ai meu Deus, e qual que é o meu propósito? Você tem que primeiro pedir a Deus para que Deus revele a você, de alguma forma, o seu propósito de vida. O seu propósito de vida. Aí, a partir do momento que você receber de Deus o entendimento do seu propósito de vida, eu falo que é uma ideia central, permanente, ou seja, é uma ideia que está com você desde quando você nasceu. Essa ideia, ela rege na sua vida. Por exemplo, aonde você chega, você se dá bem com as pessoas, você desenrola, você faz as coisas acontecerem e tal. Então esse é o seu propósito de vida.
Entendeu? Tem pessoas que têm propósito de vida de ajudar outras pessoas, tem pessoas que têm propósito de vida de orientar outras pessoas, de treinar outras pessoas, de preparar outras pessoas, de cuidar de pessoas. Então cada um, especificamente, tem um propósito que Deus colocou dentro de você. Então, o primeiro passo, você tem que descobrir qual é o seu propósito, a sua ideia central permanente, a sua ICP. Depois que você descobriu qual é o seu propósito, aí sim você vai começar a colocar as suas orações em volta do propósito original que Deus colocou na sua vida. Aí tudo vai fazer sentido na sua vida. Aí você vai entender, nossa, então por isso que quando eu orava para aquilo, Deus não me dava, porque não estava dentro do propósito que Deus preparou para você. Agora veja bem, tem muitas coisas ainda que eu quero falar sobre o propósito da oração. Mas para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou estar dividindo ele em 3 etapas. Isso mesmo. Eu vou estar dividindo ele em 3 etapas. Hoje eu estou gravando essa etapa e estou liberando para você. Amanhã eu vou gravar outra etapa, vou estar liberando para você também, porque o meu desejo é de te ajudar. O meu desejo é que você aprenda isso, aprenda o propósito, aprenda a descobrir o seu propósito, aprenda qual é o seu propósito e descobrindo o seu propósito, aprendendo qual é o seu propósito, você aprenda a dirigir todas as suas orações junta, munida no seu propósito. Aí as coisas vão fazer sentido. Aí Deus vai começar a ouvir as suas orações, as suas petições, entendeu? Eu só quero dar uma palhinha para você entender. Então, depois de 25 anos que Ana orou, então ela percebeu que a oração dela não estava sendo ouvida, então ela mudou a oração. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor atender a minha petição, eu vou entregar este filho que eu estou pedindo ao Senhor. Ou seja, ela orava só para se ver livre de Penina. Ela orava para se ver livre das acusações de Penina. Agora vem aqui, presta bem atenção. Quantas vezes nós oramos para nos vermos livres de um problema? Quantas vezes nós oramos para ser livres de um problema, ou para que Deus faça vingança, ou para que Deus faça aquilo? Agora eu te pergunto, será que essa oração está dentro do propósito de Deus? E é por isso que Deus não responde? Então, pense bem. Aí quando Ana mudou a oração, ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, não é mais para me vingar de Penina, mas se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ele na casa do Senhor. Ele vai crescer nos teus caminhos. Aí então Deus ouviu a oração de Ana. Por quê? Porque aí a oração de Ana se atrelou ao propósito divino que Deus tinha para ela. Aí Deus ouviu a oração. É mais ou menos assim. É um filho que pede um pão para o pai e o pai não vai dar uma pedra. O pai vai dar o pão. Mas muitas das vezes nós não entendemos de que forma Deus quer dar esse pão. Então, como eu disse, para que esse vídeo não fique muito extenso, amanhã eu vou estar gravando outro vídeo falando sobre os propósitos divinos de Deus nas nossas vidas. Como nós descobrimos os propósitos que Deus deu para nós e como nós atrelarmos os propósitos de Deus junto à nossa vida. Então, fique atento que amanhã eu vou estar gravando para você aí a segunda parte desse vídeo, tá bom? Aí eu vou estar gravando para você aí. Amanhã eu vou estar falando sobre esse propósito. Então fica ligado, me desculpa pela demora, muitas pessoas que estão pedindo, então eu já resolvi gravar esse vídeo, tá bom? Até mais.